Tu conhece um livro chamado Limpa? Esse livro de 2024, escrito por Alia Trabuco Seram, ele é um livro que fala sobre como a sociedade chilena, né, e tantas outras sociedades, eles podem ser muito massivos aí com a classe trabalhadora, diminuindo muitas vezes, né, o trabalhador, principalmente a questão das babás, das cuidadoras. E no livro a gente conhece a Estela, que ela vai trabalhar em Santiago de Compostela para ser babá, né, de uma meninazinha que é filha de um casal muito rico, né, muito importante. E termina que ela não vai ser só babá, né? Ela acaba tendo aí que fazer muita coisa de dentro de casa, né? Muita coisa no dia a dia para a família. E ela acaba sendo aí, tendo uma rotina extremamente maçante. E no final disso tudo ela ainda tem que explicar aí sobre a morte da garotinha, né? Que acaba correndo aí no livro e tudo mais. O livro, ele fez muito sucesso, né? Ele faz sucesso até hoje. Ele foi traduzido para mais de 13 línguas. E a Alia, né, que é a escritora, ela teve a inspiração aí, né, não assim na realidade, no fato criminal, mas ela se inspirou na vida da Maria Teresa Alfaro Hidalgo, que é uma serial killer chilena, e ela não pegou assim os crimes, né, para se inspirar, mas ela se inspirou na vida, né, da Maria Alfaro, que foi uma mulher que também foi babá. Ela foi acusada de matar 3 filhos do casal para qual ela trabalhava nos anos 60. E quando ela foi presa, né, e tudo mais, foram conhecendo a vida dela, viram que ela era uma babá que tinha uma vida muito maçante, né, muito cansativa. E a autora, ela se inspirou exatamente nessa questão, né? Na questão da pressão social, na questão das relações trabalhistas, na questão das sobrecargas, tudo mais. E o livro, como eu falei, né? Ele tem também uma versão em filme, né? A versão em filme está disponível na Netflix. O nome é o mesmo, Limpa, né? E na Netflix, né, eu cheguei a assistir o filme e tudo para ver quais eram as diferenças. Na Netflix você vai conseguir ver uma Estela, né, muito mais no dia a dia dela. Você vai acompanhar ali a Estela chegando já trabalhando, né? Você já vai pegar a Estela trabalhando na casa, já no dia a dia com a meninazinha, com a Júlia. E tudo que ela faz, você vai poder acompanhar, né? Que ela lava a casa, limpa a roupa, organiza os armários, ela tá sempre se diminuindo para poder dar vida aos patrões, né? No filme tem uma parte que a mãe dela chega a falecer chega a falecer não, a mãe dela fica doente, né? Precisa fazer uma cirurgia e ela precisa ir, né? Ver a mãe e os patrões não deixam, né? E ela fica muito ali sem saber o que fazer, mas infelizmente aceita, né? Porque ela está condicionada àquele ambiente, àquela situação, ela precisa, de uma certa forma, se resignar para poder estar ali, né? Para poder receber aquele dinheiro e tudo mais. Então, assim, tudo na vida dela, ela fica ali resignada. No livro, a gente já acompanha uma Estela de forma cronológica, né? O livro ele trabalha muito de forma cronológica e também a base de muitos interrogatórios. Então a gente vê ali a Estela o tempo todo sendo interrogada, né? Sendo questionada sobre diversas coisas. Mas os dois, tanto o filme como o livro, eles focam no essencial, que é justamente as relações e a questão da massividade, né? Na questão do trabalhador, né? No dia a dia, na questão da exploração e tudo mais. O livro, ele conta a história, como eu falei, da Estela. A Estela que vem aí de um povoadozinho, né, de um certo lugarejo pobre no litoral. E aí ela vai trabalhar lá em Santiago, né, vai para uma casa enorme, né, em que os patrões são um médico muito conhecido, muito aí requisitado, né, muito abastado. E a patroa dela é uma advogada e também executiva.
Eles têm uma filhinha, né, que é a Júlia, e tudo indica, né, que a Estela ela vai para lá somente para cuidar da Júlia, para estar o dia a dia com a Júlia. Só que quando ela chega lá, ela se repara com outra realidade. Ela começa a ter que cuidar da casa, cuidar das coisas para os patrões. Ela começa a servir almoço, servir jantar, fazer café da manhã. Fora que ela também passa o dia inteiro grudada na menina, né? Então, assim, ela é um pouco mãe e pai da menina, ela é amiga da menina, ela é psicóloga da menina, médica também, porque ela vive 24 horas ali grudada naquela criança, né? Então, ela simplesmente abdica praticamente da vida dela para viver para aquela família, né? Para viver para aquela criança, em função daquela família do que eles acham correto ou não. Então ela já não tem ali seus valores, ela precisa simplesmente cuidar daquela família e daquela criança e esquecer dela, né? Praticamente, esquecer dos desejos dela, das vontades dela e tudo mais. O livro ele tem esse nome, né? A autora até explica depois, num certo momento, porque ele tem uma dualidade. Limpo, né? Pode ser tanto a limpeza, a questão da limpeza que a Estela praticava de limpar a casa, de manter tudo limpo, né, tudo organizado, como também a questão da mente dela, que tinha que estar sempre limpa, sempre purificada, para que a Estela não enlouquecesse, né, para que ela continuasse ali naquele ambiente. Né? No filme a gente vê muitas vezes isso acontecer quando ela está extremamente cansada, né, e ela vai ali pro quartinho dela e ela fica ali remoendo sobre aquelas determinadas situações sem poder fazer nada, né? Mas a gente vê que ela está extremamente cansada. E no livro a gente também observa isso. A Estela que vive num cômodo muito pequeno, né, da casa, ela ali ligada à cozinha. Então, assim, é como se ela fosse na frente, né, dos patrões. Ela é essencial para eles e para a filhinha deles. Mas no final das contas, a Estela tem sempre que se colocar no lugar dela de empregada mesmo, né? Não é à toa que ela vive ali naquele pequeno cômodo isolado da casa, né? Porque realmente ela não é tão essencial assim na família, ela não é da família, né? Aquela coisa do patrão sempre falar, ah, você é da família, você é como se fosse da família, e na realidade não é, né? Basta acontecer qualquer coisa para provar que realmente o empregado não faz parte nenhuma daquela família. E aí, muitas vezes que a Estela sai, né, para poder fazer alguma coisa fora de casa, ela termina conhecendo aí um frentista e uma cadelinha vira-lata, que acaba se tornando um xodó para a Estela. Ela sempre dá uma comidinha, ela sempre dá uma água para essa cadelinha, sempre que a cadelinha aparece lá na casa e ela tá sozinha. E a gente vê aí um momento de interação muito grande da Estela com essa cadelinha, como se a Estela sentisse que a única pessoa, a única, né, o único ser humano que ela pode confiar é aquela cadelinha, né? A única pessoa que ela pode ser quem ela é, pode se abrir e tudo mais. E depois que vão acontecendo aí, né, eventos aí catastróficos, eventos que vão mudando de uma forma drástica a vida da Estela, a Estela vai ter que se ver aí numa situação muito difícil, em que ela vai ter que repensar aí suas ideias, né? Ela é, vai ter que lidar com coisas muito difíceis e vai ter que se explicar sobre isso, né? Vai ter que falar sobre isso. Mais uma vez aí, né? Tendo que lidar com as suas emoções que já estão tão sobrecarregadas. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.